Tão difícil gravar, né? Bom, vamos falar da formiga. Os temas são sempre um desafio para mim, sabe? Eu tento encaixar a ideia com o material que está por perto, que está no lugar. Os trabalhos são feitos usando o máximo do material reciclado. No Carnaval de 2014, o projeto era de fazer uma formiga gigante. No caso, essa formiga ela tinha 6 metros por 1,5, 6 metros de comprimento. A estrutura tinha bambu, tinha um pedaço de alambrado e depois era tudo recoberto com um papelão costurado com arame. Depois por cima aí o papel pardo, uns tecidos para as pernas da formiga. Foi pintada com tinta piso e spray vermelho, marrom, com muitas e muitas camadas. Foi muito interessante sair com ela, colocar ela num caminhão furgão de viagem até o Sesc de Sorocaba para a cenografia de um evento do Rasgada Coletiva. Foi montada a formiga no jardim da Escola Livre de Cultura e Criações, em janeiro de 2014. Depois ela foi levada para o Sesc e depois para a praça, nas decorações de carnaval. Os bois foram montados para as comemorações do folclore. O primeiro boi foi feito na cultura e este que mostra no vídeo é o segundo e foi feito para contar a história do boi para as crianças da escola. Aí se juntou artesanato, teatro, música com a participação das crianças. Em 2013 houve a apresentação da peça Portais na Escola de Circo da Cultura. A última foto do vídeo é do cenário da peça, que foi montada na Escola de Circo. Portais, a peça Portais, era o sonho de um menino. Era uma peça que falava dos detalhes da história do Brasil, de certos enredos, visto a partir do olhar das crianças. Então haviam negros e índios, jesuítas e bandeirantes, mas lá no final acontecia uma grande festa que unia negros e índios. Agora das cabeças, né? O papelão é uma matéria-prima maravilhosa para um monte de estruturas. A maioria das cabeças é feita de papelão, de papel pardo, de jornal, revista, tecido que aparecer que der para colar na estrutura. A primeira boneca que eu fiz, grande,
foi em homenagem à minha avó Albertina, com sua saia rodada florida, muito alta e pesada, feita de bambu e bambolê. Andou pelo carnaval, andou no desfile da cidade, andou em Araçoiabinha, foi junto com o samba de roda em Ribeirão Preto para as apresentações lá. E as máscaras também foram feitas para o carnaval de 2013 e saíram no primeiro bloco da cultura junto com a escola de circo da Escola Livre. Também foi desenvolvido um boneco para as crianças na escola, que era um boneco tipo bonecão, mas um boneco menor, mais leve, que a criança conseguia entrar dentro e dançar e brincar. Eles faziam fila para brincar de dançar. No desfile da escola infantil em 2019, trabalhamos no tema Brasil, meu Brasil brasileiro. Então foi desenvolvido nas maravilhas do papelão e do EVA, muitos pássaros e plantas, 2 carros alegóricos, as crianças numa espécie de barco, sabe, móvel assim, montado na carroceria do caminhão, com os pássaros, uma oca, os índios e as crianças representando animais da floresta. Foi muito divertido para elas. Esse barco também tinha uma cobertura que era para proteção do sol da manhã nas crianças. E essa cabeça egípcia que aparece no vídeo, também ela é uma máscara de cabeça, ainda está em desenvolvimento. Os carros. Eu tenho um trabalho formal na escola infantil e tenho outros ofícios por fora também. Na escola eu pude aplicar algumas ações de humanização com as crianças e o jardim. Criação de brinquedos com material reciclado, como o foguete, o carro, depois está no vídeo. Umas dinâmicas. Quando teve a formaturinha de 2019 deles, a gente fez um projeto na escola que era o tema era anos 60 para fazer na formatura. Então foi desenvolvido a professora Claudete da escolinha e sua sala. Ela desenvolveu as coreografias antigas, sabe? E a gente pôde conversar com as crianças muito tempo sobre Celi Campelo, Eduardo Araújo, Roberto Carlos, praticamente a respeito desse tempo, a respeito do tempo dos avós delas, né? Então a gente mostrou as músicas, a gente falou sobre os cantores, os ritmos. Eram as crianças de 4 e 5 anos. E no final elas dançavam as músicas e saíram sabendo sobre o Celi Campelo e sobre o que era twist, como que se dançava. Foi uma delícia para elas e para nós também. A performance trouxe a lembrança dos bailes antigos, sabe? 1960. Que eles dançaram mais ou menos, eu acho, 5 músicas dessa época. Eles estavam vestidos a lá anos 60, óculos escuros, meninos com brilhantina no cabelo e pareciam miniaturas jovens, sabe? Daquele tempo. Para a abertura foi criado o carro vermelho. Para a música, Ele é o Bom, de Eduardo Araújo. A primeira cena todos entrávamos, aí
Eles faziam grupinhos assim de meninos aqui, meninas lá, esperando como se eles estivessem na rua do baile, né? Aí de repente surgia o carro vermelho, que ele andava, esse carro andava, e ele era feito de madeirite, só tinha a lateral da frente. Mas dentro tinha o volante, tinha os bancos e 2 casais dentro, né? Só que tinha que empurrar, então eu fui todo de preto e tal, e fui empurrando o carro até o centro do palco. Aí eles vinham, o carro roncava, o motor buzinava tal, para começar aquela música, meu carro é vermelho, tal. Muito divertido. Então surgiu o carro vermelho com os 2 casais, ouvia-se o ronco do motor, a buzina, e eles desciam do carro e se juntavam com os outros. Aí começava aquela festa dos anos 60, né? A Kombi 1960 também ficava no hall que foi apresentado na Câmara Municipal, essa formatura. E a Kombi ficava na frente para tirar as fotos com as pessoas. Os carros foram feitos de madeirite, né, recortados, pintados, com tinta piso por baixo e spray de esmalte por cima. Madeira, em 2014, eu acho, houve uma reforma do telhado da cultura. Eles trocaram o madeiramento, então das ripas de madeira que foram retiradas, a gente conseguiu aproveitá-las fazendo bancos para sentar, fazendo os bancos do Jardim do Pensamento. O Jardim do Pensamento era um espaço de terra dentro das dependências da cultura, onde foi plantado flores e árvores e verduras, e podia-se ter uma área de lazer ali para ler, para conversar, para ensaiar violão, violino, para ensaiar o coral, além de ser um lugar mais de leitura, né? E também um lugar de criação do núcleo de pesquisa que teve na cultura nessa época. E era de música e performance ligado à cultura popular, com instrumentos que alguma parte a gente fabricou, e cantávamos canções do samba de roda, do divino, cacuriá, coco e outras experiências que a gente fazia. E nesse mesmo ritmo surgiu também o projeto Amigos do Bem Comum, cuja ideia principal era espalhar bancos embaixo das árvores. Conseguimos fazer esse banco que aparece no vídeo na curva do lago. Tinha 4 metros de comprimento. Dava para sentar uma família inteira. Dali se viu o lago inteiro e se avistava também a torre da igreja de um outro ângulo, que era muito legal.
Sobre os painéis. Eu vim para Araçoiaba a primeira vez em 1992. Viemos como equipe, eu e minha irmã Velci, para trabalhar nas decorações do ginásio de esportes do carnaval. Era um lugar imenso para decorar o teto e a passarela e o palco, mais as ruas do centro e a praça. Era a primeira vez. Depois a decoração do palco mudou para praça e ruas do centro. E em 2005 também foi criado o tema Mistura das Raças, para o tema do carnaval. E foram feitos muitos painéis, muitos, tanto para as ruas do centro, como para Jundiacanga, a entrada da cidade, Araçoiabinha. Eram pintados em placas de madeirite de 2,20 por 1,10. E as placas representavam tipo retrato, imensos retratos 3x4 do povo, como se fossem retratos mesmo, 3x4, tamanho gigante, e muitos rostos, muitos. Na praça vinham índios, eles estão de perfil também, segurando um meio sol, que é o pôr do sol, né? Eles estavam espalhados pela praça, eram de madeira também, ressignificando a origem da cidade também, com o sol, né? E depois foi feitos os desenhos luminosos, mais tarde, feitos de metal, que mostravam meio sol, o sol se pondo em seu esconderijo, né? Araçoiaba. Pintura em pele. Em 2011, nós da antiga escola Jane Campos, nós participamos da abertura dos Jogos Escolares no ginásio de esportes, onde conseguimos desenvolver um trabalho com crianças de 3 escolas. Eram as danças indígenas, aprendendo sobre costumes e gestos com a professora Marilena, ensinando a cantar o hino de Araçoiaba, fazendo uma performance com as crianças que ocupava a quadra inteira. Tinha um totem bem alto, cheio de desenhos indígenas das crianças. Tinha 2 ocas de representações ao Morro Araçoiaba e contava com 90 crianças ao todo. Os movimentos das danças, das ocas, agradaram até os índios que estavam no evento também, os índios verdadeiros. As pinturas nos rostos de 90 crianças eram bem caracterizadas. Nas festas do Dia da Criança, do Carnaval, sempre temas infantis, cheios de cores, e temas puxando para o indígena, na maioria, com cores vivas e alegres. No meu TCC de serviço social, eu optei por pesquisar as novas crianças, mas bem diferentes do meu tempo. Eu conheci várias que pularam
da dieta da mãe para a creche, da creche para a pré-escola, da pré-escola para o ensino fundamental, porque as mães trabalhavam e criavam, e a criação ficava terceirizada na escola, né? A emancipação da mulher foi linda. Agora elas podiam estudar, trabalhar, ser chefes de família, dar o melhor para os filhos, mais conforto. Só ficou faltando uma partinha, aquela que os passarinhos têm, que eles ficam com os filhotes perto até eles voarem. Bom, então elas chegam na escola, elas são bem independentes em algumas ações e dependentes das coisas da mãe por perto, porque só se encontram à noite, chega em casa, toma banho, janta, conversa um pouco, assiste TV e dorme. E depois vai para a escola amanhã, né? E então fazia umas dinâmicas na escola com as crianças, conversava sempre em roda, sempre abaixado com eles. E eu comecei a perguntar para eles o que eles tinham sonhado naquela noite. E todo mundo contava o sonho. E eu perguntava qual era a comida preferida, se eles tinham avós. Tudo isso numa conversa bem descontraída, bem divertida. E contava histórias, causos, e sentados deitados embaixo da árvore e tal. E eu também escutava histórias verídicas deles. História que eles queriam contar para alguém. Bom, meu projeto ele visava humanizar a escola para eles. O jardim tinha que parecer um quintal, como se fosse uma extensão da casa, sabe? Para linkar um vínculo com a mãe, deixar menos distante a criança da sua mãe. E é maravilhoso saber que algumas crianças, hoje já grandonas, eles trazem os filhos, né, para me mostrar. E que não esqueceram essas coisas boas que falamos. Ficou bom. Bom, conheceram as sementes, viram germinar, viram crescer, nós comemos da abóbora que cresceu. E o ano 2020 também marcou pelas crianças nas próprias casas, perto dos pais. Deve ter sido o começo, tanto para uns como para outros. Já não se tinha mais esse costume, não cabia mais todo mundo na casa ao mesmo tempo, mas teve que se descobrir uma forma nova, né? A criança estava em casa, ninguém inventou a pandemia. Ela veio e tivemos que nos adaptar da melhor forma. Mas eu acho que o melhor disso foi que durante o perigo as crianças estavam mais perto, puderam ficar em casa, mais perto de seu pai e de sua mãe. Então essas sacolinhas que aparecem no filme, elas foram feitas para entregar no Dia das Crianças na escola. Também foi feito pro dia dos professores, as sacolinhas para eles, porque era perto, né? 15 de outubro. E foram em número de 120 ao todo. Foram feitas de papel pardo e EVA, com desenhos que as crianças gostariam.
os detalhes do desenho, né? Os índios não têm sobrancelhas. Bom, eu me chamo Percy Expen, eu venho de uma família de contadores de história oral. Eu prestava muita atenção na minha avó Albertina, no meu tio Zeca, que era o irmão dela. Eles contavam a história com uma descritiva tão visual que transportava as crianças para dentro da história, para a gente, né? Era o descrever, o jeito de contar, o jeito certo de contar, de prender atenção, de criar suspense, né? E a história tinha cores, tinha vento, tinha chuva, cheiros, tudo que ajudasse o passageiro. Então eu acho que eu consegui estabelecer os projetos nessa linha de história, linkando, sabe? Descrição das paisagens, foto, filme, desenho, o jeito de mostrar as coisas simples, né? Cenas pitorescas. O meu pai também me ensinou a olhar direito para as cores, a usar assim meio com ousadia. Ele me pôs a criar coisas pensando nas cores, né? Depois eu descobri que eu poderia trabalhar com as cores nos ambientes temáticos também, como foram os palcos da praça, sabe? Dar o tom da festa. E a fotografia de casamento do meu pai e minha mãe me inspirou nessa história, nesse desenho. História de miscigenação, né? A minha mãe era filha de espanhola com bugre, e meu pai era filho de bugre por parte da minha avó, e a gente já era mestiço de mestiço, né? Mas aqui no Brasil não é todo mundo mestiço. Bom, quando o negro chegou no Brasil, ele era estrangeiro e também não podia voltar, entendeu? E por todas as razões ele ficou. Os índios já moravam aqui, os europeus vieram morar aqui, os asiáticos vieram, e outra mistura houve, outra. Sendo assim, resumindo, o Brasil é uma mistura do mundo, né? Um lugar maravilhoso com os povos misturados. De repente, em 521 anos, né? Estamos todos aqui desfrutando do melhor país do mundo, com seu povo mestiço, de cultura curiosa, misturado em todos os dialetos e sotaques que se possa imaginar. Todos os países têm o seu padrão de imagem humana, tem sua plumagem, né? O Brasil é berço, e toda essa mistura, aqui tem araras. Olha a cor das araras.
A inspiração, ela vinha com uma versão simulada da realidade, uma questão filosófica representada nas misturas. O vestido, ela 1950, os ternos também. Os rostos não, os rostos são as misturas dos ancestrais, sempre, né? Os olhares são os mesmos, de todos os tempos. Só se muda a roupa e o tempo. O Brasil é uma coisa única, né? Aqui todas as plantas florescem, aqui tem uma infinidade de frutas e legumes, de temperos, de cheiros. Os pássaros são muito lindos. Certamente era aqui que os povos iam se misturar para estar aqui. Esse trabalho foi muito bom para mim, sabe? Eu acabei tendo que levantar um grande número de trabalhos que nem eu sabia que eram tantos. Para mim também foi surpresa, muito tempo, né? Sei lá. Acabei falando uma grande parte do que eu penso a respeito da minha própria linguagem, né, de artes plásticas. E acho que foi uma grande e feliz iniciativa por parte dos produtores de cultura que arrumaram essa saída genial de fazer cultura, fazer arte, agora pelos canais e redes, né? A pandemia, independente das histórias tristes, acelerou o processo futurista dos trabalhos virtuais, fazendo com que a arte continue sem escoar, né, à disposição de todos, que ela esteja à disposição de todos, né, e que a gente está aqui para continuar trabalhando, para mostrar o que ainda ficou de bom no mundo, né, no mundo do Brasil mestiço. Eu queria agradecer as pessoas inspiradoras que me apoiaram nesse trabalho. Ari Holtz, João Atui, Adonai Otero, Matheus Galvão, Nayane Banse e a minha top assistente, Regina Ferreira, a quem eu agradeço muito.